Não existe caminho de autoconhecimento que não passe pelo encontro com os nossos pais. Você sabia disso? Hoje eu quero abrir com você um tema que está na raiz de quase todas as histórias de dor e também na raiz da vida que quer florescer, a relação entre pais e filhos. Eu vou compartilhar reflexões sobre como essa conexão, muitas vezes tão difícil, também pode ser a maior força de transformação e reconciliação que existe. E se enquanto me ouvir você sentir que quer se aprofundar, tirar dúvidas ou apenas ter um espaço seguro para dividir as suas experiências, eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu mesmo converso com você. Eu respondo perguntas e compartilho os conteúdos de forma gratuita sobre constelações familiares. O link está aqui embaixo na descrição. Então, vem ficar mais pertinho. A relação entre pais e filhos é tão importante que, no fundo, o que as constelações fazem é apenas preparar cada pessoa para que ela possa tomar o seu pai e a sua mãe. Porque tomar o pai e a mãe é a coisa mais natural do mundo, mas também é a mais difícil. E aí a gente descobre que existem obstáculos, principalmente sistêmicos, que nos impedem da gente se aproximar, da gente tomar os nossos pais. Uma coisa que a gente pode observar é que nós humanos, todos, somos filhos e filhas de um pai e de uma mãe, todos nós. A fusão do pai e da mãe cria o quê? Uma vida. E essa fusão, mesmo que a relação tenha durado segundos, criou uma vida. E essa vida a gente chamou de filho ou de filha. Um filho e uma filha é uma vida criada por dois seres. Eu sou filho, eu sou filha, portanto, eu sou a vida. E isso é o importante. Se eu posso reconhecer que eu sou filho ou filha, eu reconheço que eu sou vida, já não preciso sair procurando a vida. Como é que faz isso? Como é que se está? Eu entro imediatamente em sintonia com a vida. Eu sou a vida. O problema está em não me reconhecer como filho ou como filha dos meus pais. Quando uma pessoa faz essa conexão básica, quando reconhece os seus pais, é só reconhecer. E reconhecer de forma incondicional. Eu reconheço meus pais e imediatamente eu me conecto com algo maior. Os pais, na sua capacidade de criar uma vida, são manifestação desse algo maior. Podemos observar que somente a partir do momento em que eu tomo os meus pais é que eu começo um verdadeiro caminho de crescimento, um caminho talvez até espiritual. Porque é a mesma coisa. Tomar os pais significa tomar algo maior, mesmo que eu não tenha consciência disso, mas é intuitivo. Antes da gente tomar os nossos pais, eles nos ajudaram em todo o nosso desenvolvimento físico e espiritual, para que a gente pudesse sobreviver e chegar até aqui. Então, uma vez que a gente toma e reconhece aquele homem e aquela mulher como nossos pais, aí descobrimos que, pouco a pouco, o que quer que tenha se passado desaparece, vira história e diante de nós se abre um novo caminho de crescimento. Essa conexão com os pais é a sintonia com a vida. Eles nos colocam em ordem em relação a 3 ordens do amor. Quando tomamos os nossos pais incondicionalmente novamente e nos colocamos em ordem em relação às 3 ordens, toda a nossa vida se transforma. Através de tomar a mãe, aceitamos em nós, em primeiro lugar, a saúde, em seguida o amor, o êxito e a abundância. Através de tomar o pai, se tem a noção de visão quântica da vida. Através do pai, entre nós, a força de aceitar a realidade assim como ela é e a força do compromisso, a força do trabalho. Através do pai, temos a permissão de dançar com o mundo. É o pai que deixa. Tomar a mãe e o pai significa o êxito e a força. O êxito no baile, na dança com o mundo. Então, vou falar mais um pouquinho
sobre as 3 ordens do amor, porque elas refletem para nós esses 3 aspectos da nossa realidade. Primeiro, eu vou explicar sobre energia. Energia tem um movimento ondulatório de polaridade, uma sucessão de polaridades que precisam ser equilibradas para criar energia. A energia não é uma força contínua, não é uma linha reta. A energia é um quantum de energia. Devido ao equilíbrio entre a sua face e a face contrária, a energia e a inércia, o polo positivo e o polo negativo, se encontram e produzem energia. Foi isso que Bert Hellinger chamou de equilíbrio entre dar e receber, o equilíbrio entre as polaridades. Essa é a nossa constituição como energia. O que vai provocar que tudo na nossa vida flua é a força contínua desse equilíbrio. O dar e o receber são a lei da vida. E não somente dar e receber, é viver oposto, dor e alegria. Por exemplo, saúde, doença, masculino, feminino, são opostos. A segunda ordem é a hierarquia natural. A hierarquia natural é a combinação entre espaço e tempo, nada mais do que isso. Somos definidos por essas 2 direções, o tempo, onde começa para nós e onde ele termina, e o lugar, que é diferente a cada momento. Pertencimento. O pertencimento nos diz que nós somos um sistema, vivemos em um sistema e somos peças de um sistema. Todos nós pertencemos a todos os sistemas que existem. Somos membros de uma grande família, membros de um país, membros de uma época histórica, membros da Terra, etc. Por isso é que a ordem do pertencimento nos fala disso, que em um sistema cada membro é necessário. Em um sistema cada membro tem uma função e não pode desaparecer. É a imagem exata da vida. Nos sistemas é a vida das nossas células no nosso corpo. Cada célula tem uma função e todas estão em interação, porque todos pertencem ao mesmo sistema e existem diferentes sistemas dentro do nosso corpo. Cada célula pertence ao seu sistema, fígado, coração, rins, pulmão, etc. E por sua vez, todos esses pertencem a um grande sistema que é o nosso corpo. O que acontece quando uma célula morre? Uma parte é reutilizada pelas demais células e a outra parte é eliminada. O que quer dizer eliminada? Não quer dizer que desaparece, porque a energia não desaparece. A parte da célula que é eliminada, ela desaparece desse sistema, mas vai se ligar a um sistema maior, que vai usá-lo de outra forma. Na vida é a mesma coisa, a gente pertence a distintos sistemas, mas não podemos eliminar ninguém. Cada um deles é necessário. É assim, cada um tem a sua função e o seu lugar. Quando um ser humano morre, por exemplo, uma parte dele vai ser memorizada no DNA dos seus descendentes. E a outra parte, eu entendi assim nas últimas constelações, quando um representante diz assim, eu escolho viver, eu escolho a vida, ele está indo numa direção. Mas também já pude observar que representantes de mortos dizem a mesma coisa, eles dizem que estão em paz, mas alguma coisa nova acontece. Eu não tinha visto isso antes. Uma vez, um representante de uma pessoa morta disse assim para mim, eu estou morto, mas eu quero ir em direção à vida, porque eu sou pura energia, não como pessoa, não como indivíduo, mas como pura energia. Assim é com a célula. Uma parte é assimilada pelo seu sistema de células, a outra parte vai se conectar ao resto do sistema maior. Uma parte da pessoa morta desaparece do sistema familiar, inclusive do sistema humano, e passa a pertencer a outro sistema maior, como esse. Ele volta a ser energia. Mas isso eu não posso ver, se eu estou imaginando que seja assim. Inútil tentar eliminar alguém da sua vida, porque a gente sabe que a pessoa passa a grudar em você. A consequência vai ser
que a gente vai voltar a encontrar essa pessoa ou num descendente ou pior, numa doença. Quando a gente se reconhece como filho, essas 3 ordens passam a ser vividas de uma maneira espontânea. E quando nos encontramos com alguma desordem na nossa vida, observação, a gente está sempre em desordem. Quem não toma os próprios pais não percebe essa desordem, porque é importante que a gente esteja em desordem para poder evoluir. Ainda bem que é assim, né? Porque se a gente observar a nossa vida, quando é que a gente aprende algo diferente? Quando é que a gente adquire mais força? Quando a gente está em baixa. Então essa parte difícil de passar, ela é necessária. É o que vai nos dar força, é o que vai nos transformar e é o que vai nos permitir chegar mais perto da alegria de viver e da plenitude e até da felicidade. Vejo cada vez mais que as constelações são ferramentas para se viver melhor, para estar mais no bem-estar, para que cheguemos mais perto dessa plenitude. No início eu pensava que a função das constelações era curar. Claro que elas curam, de vez em quando, mas fundamentalmente elas nos aproximam de uma vida mais feliz. E agora eu quero falar da genialidade das crianças. Cada criança nasce com possibilidade tão grande, com tanto potencial, que se ela tiver permissão, se ela for auxiliada a desenvolver a própria individualidade, sem qualquer impedimento vindo de nós adultos, nós vamos ter um mundo lindo. Teremos muitos Budas, muitos Sócrates, muitos Jesus Cristos. Teremos uma tremenda variedade de gênios. O gênio acontece muito raramente, não porque os gênios nasçam raramente, não. O gênio acontece raramente porque é muito difícil escapar do processo de condicionamento da nossa sociedade. Somente de vez em quando uma criança consegue, de alguma forma, escapar das suas garras. Se você ama e não interfere, você diz assim para o seu filho: sim, vá com a minha bênção, procure, busque a sua verdade, seja tudo aquilo que você deseja ser. Eu não vou ficar no seu caminho e não vou incomodá-lo com as minhas experiências. Você não é eu. Você pode ter vindo através de mim, mas você não deve ser uma cópia minha. Você não deve me imitar. A gente imita, né? Eu vivi a minha vida, você pode viver a sua. Eu não vou te sobrecarregar com as minhas experiências que eu não vivi. Eu não vou te sobrecarregar com os meus desejos que não foram satisfeitos. Eu vou fazer que você permaneça leve. Eu vou te auxiliar para que tudo que você quiser fazer, você tenha a minha bênção e você vai ter sempre a minha ajuda. Não é lindo? Os filhos vêm através da gente, mas eles pertencem à criação, pertencem à totalidade. Então não vamos possuir os nossos filhos. Não vamos começar a pensar que eles me pertencem. Como é que eles podem me pertencer? Né? Então, uma vez que a gente percebe isso, daí não vai ter mais crueldade. Então, seja consciente, busque a sua felicidade, descubra como ser feliz, medita, ora, ame, vive apaixonada intensamente. Se você tiver conhecido a felicidade, você não vai ser cruel com ninguém. Não vai poder ser. Se você tiver saboreado algo na vida, jamais vai ser destrutivo com ninguém. Como alguém pode ser destrutivo com seus próprios filhos? Você não pode ser destrutivo com pessoa alguma, muito menos com os filhos. Assim, não posso te dar a chave de como evitar, mas eu posso te dar um insight. O insight é: seus pais foram infelizes, por favor, seja feliz. Né? Seus pais foram inconscientes, você pode ser consciente. E essas duas coisas, consciência e felicidade, não são realmente duas coisas, mas dois lados da mesma moeda. Eu gostaria que vocês tivessem respeito pelas crianças. As crianças merecem todo o respeito que cada um de nós for capaz de dar a elas. Porque elas são tão fracas, frágeis, inocentes e tão próximas da divindade. Está na hora da gente respeitá-las e não forçá-las a respeitar
todos os tipos de corruptos, astutos, trapaceiros que a gente tem pela vida, simplesmente porque são mais velhos que elas. Gostaria de inverter a coisa toda. Respeito com as crianças, porque elas estão mais perto da fonte, nós estamos distantes. Elas são originais, nós já somos uma cópia carbono. E cada um de nós é capaz de entender o que pode ocorrer se a gente tiver respeito pelas crianças. Imagina só. Aqui vai um pensamento do Osho para encerrar. Ele diz assim: através do amor e do respeito, você pode proteger as crianças e evitar que tomem caminhos errados, não por medo, mas a partir do seu amor e respeito por elas. Estou muito feliz em compartilhar isso com vocês. E vou oferecer uma meditação para a gente fechar esse nosso vídeo de hoje de uma forma exemplar. Então, começamos olhando para os nossos pais, como eles são, exatamente da forma como eles são, comuns, pessoas comuns como nós. Eles também foram crianças e também foram influenciados pelos pais deles e por aquilo que aconteceu na família deles. Eles têm limites, assim como nós. Então, olhamos para eles, olhamos para a mãe, olhamos para o pai e enxergamos por trás deles, olhamos para os pais deles, seus avós, e atrás deles os seus bisavós. Imaginamos várias gerações para trás. A vida fluiu através de todas essas gerações até chegar em nós, de um modo puro. Ninguém pôde acrescentar nem tirar alguma coisa dessa vida. No ato de tomar a vida e de passá-la adiante, todos foram perfeitos. Ninguém foi melhor, ninguém foi pior. Frase do Bert Hellinger.